Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você já parou para pensar que você pode estar frequentando a missa, estar indo todo domingo na missa, estar rezando o seu terço, e mesmo assim você está pecando contra o primeiro mandamento? O primeiro mandamento ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E você pode estar fazendo tudo isso, mas você pode estar cometendo a idolatria. Para entender isso, continue no vídeo de hoje. Bem-vindo ao canal Formação Católica. Nós vamos iniciar hoje a série sobre os 10 mandamentos. Então, cada vídeo nós vamos explicar aí um por um, para dar uma clareada. Nós vemos isso na catequese, mas muitas vezes isso não fica muito claro. Então hoje, seguindo sempre o catecismo da igreja, nós vamos ver aí o que a igreja ensina sobre cada mandamento. E vamos com isso desmistificar muitas coisas. Hoje nós vamos falar sobre o primeiro mandamento, que é justamente o mandamento que muitas vezes nós, como católicos, somos atacados por outras denominações religiosas que dizem que a Bíblia fala para não ter imagem, nós adoramos imagem, nós somos idólatras. Então no final do vídeo vocês vão entender o que é realmente esse culto às imagens e o porquê que as denominações cristãs que nos atacam não entendem absolutamente nada sobre isso e qual é o ensinamento de fato da igreja. Pois bem, o primeiro mandamento ele vai estar lá em Êxodo, capítulo 20, versículos de 2 a 5. Eu sou o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, casa da escravidão. Não farás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida de nada que se assemelhe ao que existe lá em cima nos céus ou embaixo na terra, ou nas águas que estão debaixo da terra. Não te prostrarás diante desses deuses e não os servirás. Aqui temos alguns pontos. Eu ouvi uma vez um pastor protestante dizer que nós tiramos do catecismo da Bíblia a parte que fala sobre fabricar imagens. Eu estou lendo o trecho da Escritura que está no catecismo da igreja. Nós não adulteramos o catecismo. Nós vamos explicar ponto por ponto. Pois bem, então vamos lá por partes, né? A primeira declaração do livro do Êxodo, ele não é uma proibição qualquer. Ele é uma declaração de amor. Eu sou o Senhor teu Deus que te fez sair da terra do Egito. Então Deus ele se apresenta para o povo. E ele se apresentando para o povo e dizendo que foi ele que libertou o povo da escravidão, ele quer que o amor seja só para ele, que o culto seja só para ele, que a adoração seja só para ele, que ele é o único Deus verdadeiro. E aí ele diz: não terá outros deuses diante de mim. Então o catecismo ele vai ensinar que o primeiro mandamento ele ocupa um lugar especial, né? Porque ele vai tratar diretamente da relação entre nós que somos criatura e o Criador, né? E é um mandamento tão especial que o próprio Jesus, lá em Mateus 22, 37, quando perguntam para ele qual é o maior mandamento, ele vai dizer: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Então, esse mandamento, ele resume todos os outros. Nós vamos entender o porquê disso. O catecismo ele vai elaborar esse ensinamento dizendo que o conceito desse mandamento, ele abrange 3 virtudes, né? Que é a virtude da fé, a virtude da esperança e a virtude da caridade. Veja, ter fé não significa apenas acreditar que Deus existe. Até os demônios acreditam que Deus existe. Nós vemos ali na carta de Tiago 2,19, né? Os demônios creem e tremem. Então, você crer que Deus existe não é o que resume ter fé. A fé, ela é aderir a Deus com a inteligência e com a vontade. Você pode não ver a Deus, mas você acredita, você voluntariamente você quis aderir àquela crença de que Deus existe, de que Deus é que sabe de tudo, de que quem coordena a minha vida é Deus. Isso é ter fé, né? E as pessoas que pecam
contra a fé são aquelas pessoas que rejeitam a verdade revelada, né? Ou seja, ela tem as escrituras, tem o ensinamento da igreja, e mesmo ela vendo tudo isso, ela resolve rejeitar, porque às vezes o ensinamento da igreja e aquilo que está na escritura não é de acordo com aquilo que ela gosta ou com a forma que ela gosta de viver, então ela escolhe voluntariamente rejeitar aquele ensinamento. Ou você aceita a palavra de Deus e o ensinamento da igreja como um todo, ou você está pecando contra a fé, ou você não tem fé realmente que a palavra de Deus é a palavra de Deus e o ensinamento da igreja ele é um ensinamento inspirado pelo Espírito Santo. Tá? Existe também a pessoa que abandona a fé. Né? Aí não vou entrar no mérito aqui dos motivos, né? Algumas pessoas se frustram com a igreja, com o padre, enfim. A pessoa ela passa por situações na vida que, às vezes, por erros humanos, né, a pessoa acaba abandonando a fé. Por quê? Porque ela resume o conceito de fé dela no acerto ou nos erros de outras pessoas. Então eu tenho fé, eu sou católico fervoroso, mas aconteceu alguma coisa em um determinado momento da minha vida que me frustrou. Então eu não quero estar no mesmo lugar que essas pessoas ditas católicos estão. Então algumas pessoas abandonam a fé por motivos humanos, por motivos de frustrações, por motivos de perda, né? E tem pessoas que abandonam a fé porque acham difícil demais seguir aquilo que a palavra de Deus manda, né? Ela prefere buscar preencher a vida dela com o mundo, com o pecado, com as coisas que dão prazer, do que com aquilo que é realmente verdadeiro, né? E aquilo que realmente preenche, né? E algumas pessoas elas aderem conscientemente à heresia. Nós somos batizados e nós escolhemos rejeitar algumas verdades ou colocar algumas teses ou alguns conceitos contrários à fé católica, porque aquilo nos fazem bem. Né? Então a pessoa ela pega contra a fé quando ela conscientemente ela se torna herege. Ela diz ser católica, mas ela recusa ou ela adultera pilares da fé. Tá? Então, para resumir, né, as pessoas dizem, eu acredito em Deus, mas eu não acredito na igreja. É um pecado contra a fé. Eu sigo Jesus, mas eu não concordo com tudo que ele ensinou. Algumas coisas precisam ser revistas porque o mundo é outro, porque é outra realidade. A igreja precisa evoluir. A Bíblia ela é muito boa, mas ela foi escrita lá há milhares de anos atrás. Então a pessoa ela quer a fé que ela escolheu para ela, a fé que faz bem para ela, né? A crença que faz bem para ela e não o que é de fato verdadeiro. Tá? Então nós temos que crer em Deus como Ele é. Não criar uma imagem de um Deus que nos agrada, de um Deus que é mais confortável. Então esse é o primeiro conceito, a fé. Né? A primeira virtude que nós temos que ter, a fé. Nós temos que pedir todo dia. Né? Aumenta a minha fé. Como diz na Escritura, né? Eu não sou digno que entre em minha morada, mas dizei uma palavra que eu serei salvo. Ou seja, é a fé. Nós temos que pedir a Deus a graça da fé todos os dias. Segundo conceito, a segunda virtude é a virtude da esperança. Veja, esperança não é um otimismo cego. Né? Você tem esperança que alguma coisa aconteça e você não faz nada para contribuir para aquilo dar certo, e você tem uma espécie de otimismo cego com as coisas que quando não dão certo te frustram. Não, não é isso. A esperança é você confiar que Deus vai cumprir as promessas. Né? Então você tem um projeto, você tem um plano, né? Você tem que colocar aquilo na mão de Deus, né? E esperar de Deus. Se der certo, louvado seja o nome do Senhor. Se não der certo, louvado seja o nome do Senhor. Porque você
E você creu e você esperou que Deus ia fazer aquilo que é o melhor. Né? Não há ninguém ou nada que conheça o que é melhor para nós do que Deus. Então essa é a esperança. Né? Então o cristão, o que o cristão precisa esperar? O cristão ele precisa esperar a vida eterna, ele precisa esperar a graça que ele necessita para a salvação, ele precisa esperar a ajuda de Deus, né? Nas situações da vida. Então essa é a segunda virtude que nós temos que ter. Tá? Da mesma forma que existem pecados contra a fé, existem pecados contra a esperança. E nós podemos aqui dividir em dois. Tá? O primeiro pecado contra a esperança é o desespero. A pessoa, quando ela acredita que os pecados dela são maiores do que a misericórdia de Deus. E o porquê que Judas se condenou? Porque Judas pecou contra a esperança. Judas ele não conseguiu ver, depois da traição dele, que a misericórdia de Deus poderia ser maior do que aquilo que ele fez. Ele perdeu totalmente a esperança. E quando a gente perde a esperança, nós nos afastamos de Deus e, em casos mais extremos, a pessoa ela pode chegar a cometer o mesmo ato que Judas. Um outro pecado contra a esperança, a presunção. E aqui é importante porque existem dois tipos de presunção. Tá? A primeira presunção é quando o homem presume que através de suas capacidades, de que somente através das suas capacidades ele vai conseguir salvar, ou ele vai conseguir chegar até Deus sem ajuda do alto. Né? Então é uma certa arrogância do homem. Né? Eu me basto, eu consigo ser salvo pelos meus próprios esforços, eu consigo chegar até Deus pelo meu esforço. Tá? E existe uma outra espécie de presunção, que é aquela presunção de que você, vendo a onipotência e a misericórdia de Deus, você se convence de que você pode fazer o que você quiser, de que não existe pecado, ou de que até o pecado existe, mas Deus é tão misericordioso que ele vai relevar o seu pecado. Existe um livro, eu até tenho ele aqui, chamado Livro do Mestre. E em determinado momento do livro, o protagonista está conversando com o mestre, e o mestre ele questiona o mestre sobre a misericórdia e a justiça de Deus. Então o mestre fala para ele que se ele explicar sobre a justiça de Deus, as pessoas ficarão tão espantadas que corre o risco delas se afastarem de Deus. E se ele falar o que é, com profundidade, a misericórdia de Deus, é perigoso as pessoas se tornarem mundanas e pecadoras, porque elas vão ficar tão maravilhadas com a misericórdia de Deus que elas vão usar disso para poder continuar pecando, continuar vivendo uma vida devassa, uma vida distante dos mandamentos. Então existem essas duas presunções. Então, eu me salvo pelos meus esforços, ou então eu não preciso fazer nada. Deus, que é onipotente, misericordioso, ele já me salvou na cruz, agora eu tenho que viver a minha vida aí do jeito que eu quiser, contanto que eu não mate ninguém, que eu não roube ninguém, o resto está tudo liberado. Então existe esses dois tipos de pensamento. A terceira virtude que é necessária, né, é a virtude da caridade. A caridade é amar a Deus acima de todas as coisas. Veja, não é amar muito. Eu amo muito a Deus. Não, é amar acima de tudo. É amar acima da sua família, é amar acima do seu emprego, é amar até acima de si mesmo. Ou seja, se for preciso morrer por amor a Deus, você abre mão da sua vida por Deus. É isso que os mártires faziam. Os mártires conseguiam amar a Deus acima de tudo. Os mártires foram pessoas que perderam tudo. Perderam suas famílias, perderam suas posses, perderam tudo,
perderam a sua saúde, perderam até a sua vida por amor a Deus, porque foi necessário, porque era a única maneira de demonstrar esse amor a Deus, amar a Deus acima de tudo. Então veja, Deus ele não quer ser uma prioridade, ele quer ser o centro. Tudo que você for fazer, você tem que colocar Deus no centro. Eu conseguiria estar nesse local com Deus? Eu conseguiria trazer Deus aqui? Aqui é um local que Deus viria. Se eu tomar essa decisão, eu consultei o que Deus gostaria que eu fizesse, se é da vontade dele ou não. Né? O meu trabalho, a minha família, o meu dinheiro, meus projetos, meus sonhos, ele tem que ser o centro de tudo. As coisas têm que acontecer partindo dele e não partindo de nós. Né? Nós não temos que ter as coisas e ter Deus. Não, temos que ter a Deus. E tudo que vier tem que partir dele. Ele é a árvore, ele é a raiz de tudo. Então tudo deve estar ordenado a Deus. Aí nós entramos num ponto muito importante, né? Que é a idolatria. Então nós já vimos quem é Deus. Deus é aquele que tirou o povo da escravidão. Nós não podemos ter outro Deus além dele. Devemos prestar culto só a ele. E agora a gente entra na parte que nós somos constantemente atacados como católicos. Né? Por quê? Porque nós temos imagens, porque nós veneramos os santos, porque nós temos os ícones. Né? E os protestantes nos atacam por causa disso. Porque está escrito que não podemos construir imagem de nada no céu, na terra, abaixo da terra, no mar, enfim. E vocês vão lá e fazem ali as imagens de vocês. Pois bem, só que ainda lá no Antigo Testamento, né, Deus ele autoriza que se faça imagens. Então nós temos a serpente, nós temos os querubins, nós temos a arca. Por quê? Era para que adorasse a serpente de bronze? Era para que adorasse os querubins? Era para que a arca fosse adorada, né, enquanto só a arca? Não. Mas é o que aquilo representa e não o objeto em si. Então, no número 2130 do Catecismo vai dizer: desde o Antigo Testamento, Deus ordenou ou permitiu a instituição de imagens que conduziram simbolicamente à salvação por meio do Verbo encarnado, como são a serpente de bronze, a arca da aliança e os querubins, que eu falei. Foi fundamentando-se no mistério do Verbo encarnado que o Sétimo Concílio Ecumênico em Nicéia justificou contra os iconoclastas. Eles estavam quebrando as imagens, né? O culto dos ícones, os de Cristo, mas também os da Mãe de Deus, dos anjos e de todos os santos. Ao se encarnar, o Filho de Deus inaugurou uma nova economia das imagens. O culto cristão das imagens, ele não é contrário ao primeiro mandamento, que proíbe os ídolos. De fato, veja, a honra prestada a uma imagem se dirige ao modelo original. E quem venera uma imagem, venera a pessoa que nela está pintada. Então, eu tenho uma imagem do Padre Pio. Eu sou totalmente devoto à imagem, ao Padre Pio. Né? Pelo que ele foi, pela história dele, pelo que Deus fez através dele. O Padre Pio nunca teve poder, o Padre Pio nunca curou ninguém. Os milagres que foram feitos por meio do Padre Pio, não foi o Padre Pio que fez, mas ele foi o canal da graça que Deus quis usar para poder curar aquela pessoa. Tá? Então, a honra que eu presto à imagem não é a imagem, até porque se a imagem do Padre Pio cair e quebrar, eu vou descartar. Né? A honra não é a imagem. Quando eu vejo a imagem do Padre Pio, eu lembro daquele homem que se entregou totalmente a Deus e de toda a graça que Deus derramou através dele. Então, a veneração é pelo que ele representou, é pelo que Deus fez através dele e não pela imagem em si.
Se uma pessoa se ajoelha para adorar a imagem em si, isso é idolatria condenável. Quando eu olho para a imagem e a imagem ela serve para eu me lembrar do que aquela pessoa representou e de como Deus agiu através dela, isso não é adoração de ídolo. Isso é uma veneração saudável. A honra prestada às santas imagens é uma veneração respeitosa e não uma adoração que só compete a Deus. Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, ele vai dizer: o culto da religião não se dirige às imagens em si como realidades, mas as considera em seu aspecto próprio de imagens que nos conduzem ao Deus encarnado. Ora, o movimento que se dirige à imagem enquanto tal não termina nela, mas tende para a realidade da qual é imagem. Então, ele está dizendo aquilo que eu expliquei para vocês. O movimento que se dirige à imagem não termina nela. A minha veneração ao Padre Pio, à imagem, não termina na imagem. Eu preciso adorar a Deus que agiu no Padre Pio. Entende? Então não existe essa coisa, a Igreja Católica escondeu o que está na Bíblia, ela constrói imagem porque ela adora imagem. Pode haver excessos, tá? Pode haver pessoas que por ignorância agem com excesso. Mas a adoração de imagem pela imagem, ou a adoração da pessoa que aquela imagem representa, isso fere o primeiro mandamento. A igreja nunca ensinou isso. O culto às imagens tem que levar a pessoa à adoração de Deus. Isso é o culto saudável. Se sair disso, aí de fato é idolatria condenável. Mas esse não é o ensinamento da igreja. A igreja sempre deixou tudo muito claro. Ela não precisa esconder nada. E quando nós falamos de ídolo, veja, nós não estamos falando só de imagem. Nós estamos falando, o catecismo, a igreja ela vai ensinar que os ídolos podem ser coisas do nosso cotidiano também. O nosso ídolo pode ser o nosso dinheiro, pode ser o poder, pode ser a fama, pode ser um prazer, pode ser uma ideologia, um político. E convenhamos, nós estamos num país onde políticos são tratados quase como semideuses, seja de direita, de esquerda, enfim, ninguém vale absolutamente nada, mas as pessoas idealizaram naquele político, muitas vezes corrupto e mau caráter, um ser quase divino. Então, nós temos ídolos, inclusive pessoas. Nós temos relacionamentos que nós colocamos acima de tudo. Relacionamento marido e mulher, pai e filho, mãe e filho, enfim. Muitas vezes temos relacionamentos que se sobrepõem acima de Deus. E Santo Agostinho, ele vai dizer, aonde está o nosso coração, ali está o que para nós é Deus. Ou você coloca o seu coração no que realmente importa, que é a palavra de Deus, e coloca Deus como centro de fato, porque enquanto o seu coração estiver buscando preencher com outras coisas, você vai ser sempre uma pessoa infeliz. Você vai sempre buscar preencher a sua vida com coisas do mundo que nunca vão preencher, porque existe um lugar no nosso coração que é somente para Deus. É uma saudade que Deus colocou em cada ser humano para o ser humano poder buscá-lo. Quando o homem caiu no pecado e foi expulso do jardim, Deus ele coloca no coração do homem aquela saudade, para o homem nunca esquecer dele. Então, desde aquele momento, o homem sempre tentou buscar a divindade, buscar a Deus, porque ele sempre sentiu falta. Então, uma pessoa que ela tem a fé desordenada, ela começa a colocar no lugar de Deus coisas que não são de Deus. E ela nunca vai se sentir completa. Santo Agostinho, nas Confissões, ele vai dizer uma frase muito conhecida,
fizeste-nos para vós, e o nosso coração não descansa enquanto não repousar em vós. Então é essa saudade. Nós não podemos ocupar a nossa vida, as nossas preces com outras coisas. Não podemos buscar realizar, não podemos buscar preencher o vazio do nosso coração com outras coisas que não Deus. Isso também é uma idolatria. Né? Esse culto que nós criamos às coisas. Né? E, além disso, uma coisa que fere o primeiro mandamento são muitas vezes, em vez de nós crermos em Deus e confiarmos só em Deus, nós vamos buscar práticas místicas para tentar saber o futuro, para tentar energizar a nossa vida, fazer contato com os espíritos, para saber como está fulano que morreu, como está não sei o que acontece depois da morte. Todas essas práticas, astrologia, horóscopo, cartomancia, quiromancia, médium, magia, feitiçaria, espiritismo, prática ocultista, tudo isso que às vezes nós nos submetemos, ao invés de crer só em Deus, porque né, na cabeça dessas pessoas, se eu procuro ali uma médium, uma vidente, eu vou ter uma resposta muito mais rápida do que eu quero saber, do que se eu depender da providência de Deus, do tempo de Deus. Então as pessoas vão substituindo. Né? As pessoas substituem a verdade, substituem Deus por coisas e por práticas que não são queridas por Deus. E tudo isso fere o primeiro mandamento. Então revise a sua vida, revise se talvez você se diz católico, mas você ainda consulta o seu horóscopo, você ainda vai fazer leitura de mão, jogar um búzios, né? Tarô, mas você se diz católico. Revise, porque se você faz isso, você está em pecado mortal. Se converta, se arrependa, se confesse. E Deus tem que ser o centro de tudo, mas nada tem que ocupar o espaço de Deus. Se esse vídeo foi útil para você, curta, compartilhe, né? Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários. E que Deus nos ajude, né? A cada vez mais crescermos na fé, crescermos na esperança, na caridade e, de fato, amarmos a Deus de todo o coração. Deus abençoe.